O modelo da nossa medicina, o modelo da fisioterapia é muito segmentado. E acho que meio que sem saber, essa não era a minha praia, né? Eu acabei indo, baseando a minha prática profissional toda em cima da ginástica holística e do Rolf. Eu acho até que eu deixei um pouco a fisioterapia de lado, sabe? Porque hoje eu gosto de tratar das pessoas e não da doença delas, não da patologia delas, né? O Rolf também é um processo de educação somática, tá? A gente, no Rolf, você educa as pessoas para chegar num equilíbrio, né? Através também do movimento integrado. A doutora Aida Rolf dizia que a gravidade é o terapeuta e nós somos educadores. É um trabalho maravilhoso, assim, porque ele proporciona, ao mesmo tempo que ele proporciona um vazio, né, uma quietude, assim, ele te leva para ter insights, né, do seu próprio corpo, ele vai te modificando homeopaticamente, né, e traz um bem-estar maravilhoso. Então, assim, acho que foi a própria experiência do bem-estar no meu corpo que foi me levando a me aprofundar naquilo, né. Não tinha, na época, muitas explicações científicas, muito embasamento científico para explicar as mudanças que ocorriam no corpo em função de você colocar uma bolinha no pé e o ombro, de repente, descer. A própria Marie Jo, que foi a minha formadora, ela falava, eu estou muito velha para buscar explicações para esse trabalho, né? Cabe a vocês agora descobrir isso tudo. Mas o fato é que a gente constatava isso, né? Que o corpo muda com muita facilidade, ele é muito plástico, né? Você precisa dar atenção para ele, dar o estímulo correto e esvaziar a mente, voltar a sua atenção para o corpo e as coisas vão acontecendo, né? A holística faz isso através de materiais, onde você provoca pressões no corpo e depois você faz movimentos e vai descobrindo o caminho certo do movimento pela sua própria experiência, né? O Rolf, a gente prepara esse tecido para mudança com as mãos. Então, o rolfista, tecnicamente, usa a manipulação. Aquilo que a holística faz através de uma bolinha, o Rolf a gente faz através da massagem. No segundo momento, o Rolf pede movimentos ultra delicados, ultra pequenos, lentos, né? Para que a pessoa, com aquela possibilidade nova, com aquele espaço interno novo, ela possa experimentar um movimento diferente, um movimento mais integrado. A holística faz a mesma coisa, porém, através do comando verbal do professor, né? Então, uma das características da holística é você não demonstrar o movimento, você não colocar a mão para corrigir o movimento. A pessoa vai sentir o movimento e ela mesma vai perceber qual é o movimento fisiológico, aquele que está no trilho, vamos dizer assim, né? Então, mais uma vez, os dois métodos convergem e têm o mesmo objetivo, né? E depois vem uma terceira parte, que é o fechamento do trabalho, que é você colocar o corpo para viver na gravidade, para criar tônus e consolidar essas mudanças, né? O atleta é um mundo completamente, eu diria, patológico, sabe? O atleta não faz a atividade porque ele está buscando aquilo, ele é mandado, então ele faz parte da programação dele, então ele deita lá e faz. Mas eu venho realizando esse trabalho, já tem uns 30 anos, mais ou menos, que eu venho aplicando e abrindo o caminho para isso, né? Então, o trabalho foi amadurecendo, as pessoas foram se conscientizando, se habituando com o meu jeito de trabalhar, né? Então, nem sempre foi fácil. No começo, eu tinha 5, 10 minutos para fazer um trabalho, que é um absurdo, não dá para você fazer nada, né? Hoje, eu acho que é um luxo, porque eu tenho 30, 40 minutos todos os dias, então é maravilhoso, né? E aí é legal quando você vê que o atleta, ele
começa a sentir falta disso. Uma coisa que nem fazia parte do mundo dele, né? Ele só pensava em coisas vigorosas, rápidas, extrínsecas, e de repente ele começa a perceber, né? E eu estou nesse ponto hoje. Eu estou trabalhando com a ginástica artística, com a seleção de ginástica artística. Acho que eu estou no melhor momento profissional e no melhor público que eu podia ter dentro do esporte, porque a ginástica, ela busca justamente o equilíbrio, a simetria, a precisão do gesto, né? É diferente de você trabalhar, eu trabalhei com várias modalidades, trabalhei com voleibol, com handball, mas são modalidades muito assimétricas. Então é mais difícil até, né? Então eu acho que eu estou com o melhor público que eu posso ter. E a aceitação está muito boa, o trabalho está crescendo porque eu estou ganhando mais espaço. Por todos esses anos, os resultados foram coisas que eu percebi, que as pessoas me dão feedback, né? E isso era o suficiente. Agora, trabalhando na seleção brasileira, a gente está com um biomecânico e nós estamos começando a poder, assim, quantificar esses resultados. Então, acho que daqui a um tempo a gente vai ter alguma coisa para publicar, né? Mas o que a gente percebe você consegue, tanto com o Rolf como com a ginástica, você consegue um alinhamento das articulações. Então a gente já tem conseguido ver, por exemplo, instabilidades pélvicas, conseguindo minimizar isso, geno-valgo, né, aqueles valgos dinâmicos, enfim, a gente já está conseguindo perceber que com o trabalho a gente consegue minimizar isso. E isso faz parte de um programa de prevenção de lesões que nós estamos implantando no Comitê Olímpico Brasileiro na seleção de ginástica. Cada 10 dias do mês há uma concentração desses atletas no Centro de Treinamento do Rio. Tá? Eles têm uma rotina diária de 6 horas de treino por dia, 3 de manhã, 3 à tarde. Então eu consegui colocar nessa rotina, todos os dias pela manhã, eu tenho meia hora de trabalho em grupo. Tá? Esse trabalho em grupo, ele é baseado numa avaliação prévia que nós fizemos no começo do ano, para identificar quais são os pontos frágeis, né? Os déficits de estabilidade, de fraqueza. Então é um trabalho comum a todos eles, né? Fora isso, tem as avaliações que o próprio biomecânico faz, e eu também faço através da avaliação postural, onde a gente analisa a estrutura de cada um. E aí, dependendo daqueles que têm a estrutura muito debilitada, então aí tem um momento individualizado. Então eu faço sessões mesmo, clínicas de 1 hora com cada um deles, né? Uma pessoa que vem fazer fisioterapia, você toca uma parte do corpo. Então, um exemplo, eu vou atender um paciente que teve uma fratura, consolidou, ficou imobilizado, e aí ele vem, por exemplo, no cotovelo, você faz uma terapia, faz a massagem, a liberação miofascial, toda só naquele membro superior lá. E o pior, né? Ainda hoje eu não faço isso, mas normalmente se faz de um lado só aquele lado que você quebrou, que você está recuperando. O Rolf não é assim, o Rolf não trata da patologia, ele trata da estrutura humana. O foco é em melhorar a estrutura para que você não tenha mais dores. Então não é um tratamento, é um processo de educação. Entender a palavra processo é muito difícil no começo, né? Você entender que Rolf é um processo, fisioterapia é um tratamento. Quando você faz Rolf, você tem clientes, você não tem pacientes. Então essas diferenças foram meio turbulentas e hoje, graças a Deus, sei muito bem o que é uma coisa, quando eu estou fazendo uma coisa, quando eu estou fazendo outra, então tranquilo, mas foi difícil, foi difícil. Os desafios que eu encontrei para fazer o curso de ginástica holística, primeiro foi um desafio em relação à parte financeira, né?
Antigamente era muito complicado ir para fora, né? Não era como agora, que você compra uma passagem e viaja como se você fosse viajar para o interior, né? Então era tudo muito grande, tudo muito distante, era uma situação assim de você ter muita força para fazer isso, né? Desbravar uma coisa que era desconhecida. Então a parte financeira, a gente vendia carro, fazia poupança, fazia sacrifícios, né, para poder custear isso, né? Não são trabalhos que são modismos, né? Não são trabalhos onde você trabalha com a massa, com turmas grandes, nem nada. É um trabalho muito, eu diria, muito artesanal. Eu considero esse trabalho, tanto da ginástica holística como do Rolf, artesanal, porque ele é individualizado, tá? É um trabalho que você leva a pessoa na sua individualidade a desenvolver o seu potencial. A aula nunca é a mesma aula, você nunca repete aula, né? Você vai moldando o trabalho de acordo com o que você está verificando de progresso dos seus alunos. E isso é trabalhoso, isso precisa de uma atenção do profissional, né, para estar ajustando a aula. Mesma coisa no Rolf, né? O Rolf mais ainda, você atende uma pessoa por vez, aquela sessão nunca mais vai ser repetida, né? Ela é única, ela é única tanto para mim que estou aplicando, como para a pessoa que está recebendo. A sensação que essa pessoa vai ter com um determinado movimento ou com um determinado toque, ela é única e leva a pessoa para um lugar novo, né? De percepção, de abertura de consciência, de conforto, de paz, enfim. Política e espiritualidade são termos diferentes, coisas diferentes, mas os dois estão presentes no meu trabalho. Então a espiritualidade, ela está presente nesse momento que eu considero a pessoa de forma holística, ou seja, em todas suas diferentes instâncias, né, físicas, espirituais. Então as coisas não andam separadas, os corpos sutis não são separados desses corpos densos, né, e dessa terra aqui. Então eu acho que quando a pessoa evolui através do trabalho, ela está evoluindo espiritualmente, e eu percebo que eu também evoluo, sabe? Quando eu estou aplicando a calma, o momento, ele é tão sutil que a gente se espiritualiza, a gente entra nessa mesma energia, nesse mesmo compasso, né, que leva você, eleva a sua alma. Então eu acho que o trabalho, a espiritualidade está nesse lugar aí que eu estou te falando. Você faz política quando você tenta ser mais sedutora para poder trazer o paciente ou a pessoa, para poder convencê-lo de experimentar o trabalho. Eu acho que isso é política, né? Eu faço política quando eu estou convencendo o treinador de que aquele atleta ou aquele momento é importante, eu barganho as coisas, eu elogio para poder ter um espaço, sabe? Eu acho que isso é política. Eu acho que sem política não teria conquistado o espaço para trabalhar. Eu estou preparando uma equipe para depois possa aplicar o trabalho da mesma forma que eu considero que é a ideal. Então, meu foco tem sido todo para o esporte e para a seleção brasileira agora, nesse momento. Mudar a maneira de pensar da fisioterapia esportiva, que é uma fisioterapia ainda baseada no imediatismo, na parte de resolver problemas de dores, né? Então, todo esse pensamento, essa nova maneira de lidar com a prevenção dos atletas, esse é o meu desafio. Então, só que eu não consigo fazer isso sozinha. Então, me deram essa abertura de preparar uma equipe de fisioterapeutas. E esses fisioterapeutas vão ser o meu exército, vamos dizer assim, multiplicador dessa nova ideia.
que é prevenir, né, fazer a prevenção das lesões através de melhorar a estrutura física desses atletas. Eu tenho me interessado muito por todas as pesquisas relacionadas ao tecido conjuntivo, ou seja, a fáscia, né? Então, a fáscia é um tecido que foi negligenciado desde sempre da anatomia, né? E agora os cientistas estão descobrindo coisas incríveis sobre esse tecido. Então, as minhas referências são todos esses pesquisadores, Robert Schleip, Tom Myers, Tom Finger, ou seja, todos esses pesquisadores. E aí sim a gente consegue embasar as mudanças, né, que acontecem no corpo em função das nossas intervenções. Porque é impossível você fazer um trabalho científico, você pegar e ter um N muito grande de pessoas, onde você consiga replicar aquilo que você faz no movimento no dia seguinte. Já não é mais, a pessoa já mudou biologicamente, o tempo mudou, o clima mudou, a situação é outra. Então, eu acho que nunca vai ser possível a gente comprovar cientificamente que 10 sessões do Rolf fazem X coisas. Entende o que eu estou falando, né? Mas a fisioterapia, as ciências, elas precisam saber que o corpo é mutável, ele é plástico, e isso a gente consegue estudando a face. Então, as minhas referências atuais são sobre essas pesquisas. E olha, vem coisa por aí a nível celular, tá? De mudanças no citoesqueleto, que eles falam, né? Porque até pouco as coisas giraram em torno do macro, né? Dessa teia, dessa net que é a fáscia, mas no macro, onde eu toco. Mas na parte de ambiente interno, molecular, não se tinha muita coisa. E a coisa vai começar a esquentar nesse sentido, sabe? Na causa das doenças autoimunes, no próprio câncer, tá? Como o equilíbrio dessa teia, né, interfere na multiplicação de células. Como que as células percebem, elas se comunicam através da pressão interna. Se você tem uma fáscia retorcida, você tem uma pressão interna alterada e torcida também. Então a informação é alterada. A célula recebe uma informação errada e ela começa a produzir coisas erradas. Então aí vem as doenças. Eu acho que a gente está indo para um universo maravilhoso. Tenho muita esperança nisso, na cura de doenças, não só da postura, do alongamento. Quando você vê uma pessoa com uma má postura, a gente só enxerga o externo. Ela tem uma cifose, mas e aquelas vísceras que estão lá dentro? Como elas estão, né? E os líquidos que estão lá dentro, as células que estão vivendo lá dentro, elas também estão apertadas, elas também estão tendo seu fluxo interrompido, né? Percebo também que a fisioterapia está num momento que não sou só eu que estou propondo alguma coisa nova, mas tem muitas frentes vindo, né? Tem aquelas pessoas que na frente de um lago, elas sabem que o lago está gelado só de pôr a mão. E tem aqueles que precisam pegar um termômetro e ir lá e medir e falar, olha, realmente está frio por causa que está com 10 graus de temperatura. Então sou essa que põe a mão. Eu acho que tem espaço nesse mundo, tem valor também, mas vai precisar ter alguém que venha medir para mim e que leve isso para a academia.